Fala galera, estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor e hoje eu vou compartilhar com você uma palavra que está lá no capítulo 12 do livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 12 a partir do verso 1. Acompanhe comigo se você puder. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava vendo alguma visão. E quando passaram pela primeira e pela segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero compartilhar essa palavra com você acerca da prisão de Pedro. Herodes vinha de uma linhagem de pessoas ruins, né? Ele é neto de Herodes o Grande. Esse Herodes aí que a gente está falando agora é Herodes Agripa, e ele vai mandar prender Pedro. Antes de mandar prender Pedro, ele já tinha matado Tiago. Ele matou Tiago, a espada, como a gente viu aqui, e mandou prender a Pedro para apresentar Pedro ao povo e matar Pedro depois da Páscoa. Então esse é o contexto aí que está na nossa história, que a gente vai contar agora aqui a partir desse momento. E aí Pedro está preso agora, dentro do cárcere, e a gente leu aqui que tinham 4 quaternos de soldados guardando ele. Ele estava amarrado com uma cadeia na mão de um soldado à direita e na mão de um soldado à esquerda, e ele tinha também 2 guardas na frente da prisão, ou seja, ele estava muito bem guarnecido. Herodes não queria que ele fugisse de maneira nenhuma, porque Herodes queria apresentar ele ao povo e queria matar ele diante do povo. Essa é a situação que Pedro está passando nesse momento. E aí nós vamos tirar algumas pequenas lições desse texto para a gente colocar em prática na nossa vida. Então, trazer a palavra do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa que chama atenção aqui no texto, na minha tradução, eu acho que isso é muito bacana, vai dizer que Herodes mandou prender Pedro, no versículo 4. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, né, para que os guardassem. Então, ele estava preso, ele foi preso. Mas no próximo versículo, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E eu quero chamar a atenção para você dessas 2 palavrinhas maravilhosas. Herodes manda prender. Mas no próximo versículo, a palavra de Deus diz que Pedro estava guardado. O que a gente pode tirar dessas 2 palavrinhas aí, desse jogo de palavras? Para o mundo, de repente, você está preso em alguma situação. Para o mundo, de repente, você está aprisionado por um sentimento ruim, por uma situação ruim, por algo que foge ao seu controle, você está aprisionado. Mas, na visão de Deus, você está guardado. Preste atenção nisso. Você pode estar preso para o mundo, mas para Deus você está guardado. Para Deus, Pedro estava guardado ali. A gente não sabe o que poderia acontecer com ele lá fora, a gente não sabe o que o povo poderia ter feito com ele, a gente não sabe o que poderia acontecer. Herodes o prende. Herodes fala, prende esse homem. Mas para Deus ele estava guardado. Assim é na minha e na tua vida. Nem toda situação ruim, meu irmão, ela vai te fazer mal. Nem toda situação ruim é para o teu mal. Pelo contrário, quando a gente estuda a palavra do Senhor, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que amam a Deus. Então todas as coisas cooperam, sejam boas, sejam ruins. Então mesmo que você esteja numa situação de prisão, aprisionado por algo que você não quer, aprisionado por um sentimento ou uma situação que seja ruim, eu quero que você guarde isso.
você está preso, para o mundo você está preso, mas para Deus você está guardado. Deus não perdeu o controle, você ainda está guardado por Deus no meio dessa situação. Guarde isso para a sua vida. Não adianta você se desesperar, não adianta você ficar se debatendo igual siri na lata, porque a situação pode estar ruim, mas você está guardado por Deus. Amém? Então vamos lá. Pedro era guardado na prisão. E a igreja fazia contínua oração. Contínua oração. Qual é a nossa segunda lição aqui? Intercessão. Nós somos intercessores, temos que estar o tempo todo intercedendo. Deus, ele ouve o clamor. Deus, ele escuta o nosso clamor. Nós temos que interceder, nós temos que encher o céu com as nossas orações, nós temos que clamar pela vida dos irmãos, né? Quando alguém está passando por uma situação ruim, a gente tem que ajudá-lo em oração. Se a gente não puder ajudar no problema, solucionar o problema, ou seja uma crise financeira, ou seja uma doença, seja lá o que for que esteja acontecendo, se não está nas suas mãos de resolver o problema, você pode se colocar a orar por esta pessoa, porque a oração, ela pode muito, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela é poderosa, e a igreja aqui estava intercedendo por Pedro. E nós vamos ver no final da história que a intercessão da igreja, né, eles receberam uma resposta positiva. Pedro, ele será liberto, e Pedro vai chegar lá na casa onde estavam todos reunidos orando por ele. Então é importantíssimo que você seja um intercessor. E o primeiro lugar que eu quero te chamar a ser um intercessor seja o intercessor da sua casa, da sua família. Nós temos que começar pelos domésticos na fé, nós temos que honrar a nossa casa. Então, interceda pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai. Interceda pela sua casa. Comece a sua vida de intercessor, de intercessora pela sua casa. Nunca se esqueça de, nas suas orações, clamar, interceder pela sua casa. Amém? Vamos seguir então aqui? E quando Herodes estava, no versículo 6, para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então a cena aqui é a seguinte: Pedro estava amarrado a dois soldados, uma cadeia para um lado, uma cadeia para o outro, uma algema, né, para a gente poder entender. Então Pedro estava algemado a um soldado do seu lado esquerdo e algemado a um soldado do seu lado direito. Na frente da porta da prisão, tinham dois soldados guardando ele. Olha a situação. Imagina agora você preso. Imagina agora você dentro de uma prisão, algemado. Você está algemado, a mão esquerda num policial, a mão direita num outro policial, na frente da porta dois policiais e você é algemado. Essa é a situação que se encontrava Pedro. Só que algo interessante que a palavra nos mostra aqui: Pedro estava dormindo. Você já parou para pensar? Será que você conseguiria dormir em meio a uma situação dessas? Às vezes uma dor de cabeça tira o nosso sono. Uma apresentação no trabalho no dia seguinte tira o nosso sono. Uma discussão com a esposa, com o marido, tira o nosso sono. Algo que tenha acontecido com os nossos filhos tira o nosso sono. Agora imagina Pedro preso, algemado a dois soldados, com dois soldados na porta, sabendo que no dia seguinte, porque fala aqui, né, que quando Herodes ia fazer comparecer, no dia seguinte, ele ia ser morto. Ele ia ser apresentado ao povo e ia ser morto, assim como Tiago já havia sido morto. Ele já tinha visto Tiago morrer. E ele iria morrer. Agora olha que coisa interessante. Pedro estava dormindo. E a gente pode conjecturar várias coisas sobre isso, mas eu quero trazer para você aqui algumas informações. Quando você vai olhar no capítulo 4, versículo 3 do livro de Atos, Pedro foi preso. E depois Deus o soltou. E aí você vai olhar no capítulo 5, versículo 18, Pedro novamente foi preso. E Deus o soltou. Eu quero crer o seguinte: Pedro já tinha experiência com o Senhor. Pedro tinha esperança, porque ele trouxe à memória aquilo que dava esperança para ele. Ele se lembrou, eu quero crer que ele se lembrou, não, ele sabia que Deus era poderoso para o tirar dessa prisão. Porque no capítulo 4, versículo 3, ele foi preso e solto da prisão. No capítulo 5 de Atos, versículo 18 também, ele foi preso e foi solto da prisão. Não seria diferente dessa vez. Pedro, eu creio que Pedro tinha a certeza, tinha a tranquilidade que Deus estava no controle, que Deus o poderia tirar dessa situação, porque já havia o tirado 2 vezes antes. Então Pedro estava dormindo no meio da tribulação. Pedro estava seguindo um exemplo que a gente tem lá em Jesus. Quando os discípulos estão naquele barco e o vento bate, o mar começa a ficar bravio e começa tudo, parece que vai dar errado. E como Jesus estava? Jesus estava dormindo, porque Jesus tinha a certeza de que tudo estava no controle dele. Pedro tinha a certeza que estava tudo no controle. E algo que me chama a atenção também é porque logo quando Jesus ele vai falar, ele vai se encontrar com Pedro certa feita, ele vai falar assim: Pedro, tu me ama?
Tu me ama? Tu me ama? Né? Aquelas 3 perguntas que ele faz. E ele fala assim, hoje você se levanta, você se cinge e vai para onde você quiser. Mas vai chegar um tempo que você vai estar mais velho, que outros vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. Se você parar para pensar um pouquinho comigo, interpretar essa palavra aí, Jesus está falando assim, olha, você hoje é novo, faz o que você quer e tal, mas você vai ficar mais velho. E nesse período, você vai cingir sua roupa, alguém vai cingir sua roupa, alguém vai te arrumar, e alguém vai te levar para onde você não quer ir, porque você não vai ter mais força. E eu entendo que a gente pode pensar da seguinte forma, Pedro tinha uma promessa. Pedro tinha uma promessa de ficar mais velho. Pedro tinha essa promessa no seu coração, de que hoje ele se vestia, ia para onde ele quisesse, mas ia chegar um dia que alguém ia cingir ele, ia levar ele para onde ele não queria. Esse dia, acho que ainda não tinha chegado, porque nesse momento ele estava preso, mas ele ainda tinha muito o que fazer, muito o que falar de Jesus, muita palavra para pregar, muita alma para ganhar, e ele tinha isso no coração. Ele ainda tem mais um tempo, eu ainda tenho um tempo aqui nessa terra, e ele lembra, eu já fui preso 2 vezes e o Senhor me soltou. Então eu creio que por esse motivo ele estava agora deitado, dormindo, tranquilo, e o sono dele era tão profundo, tão tranquilo, que nem quando o anjo entra, sobrevendo uma grande luz, um grande resplendor, uma luz que tomou a prisão, ele não acorda. Quando a gente vê no versículo 7, diz que o anjo teve que tocar do lado dele. Pedro, acorda, acorda, Pedro. O anjo teve que catucar Pedro para Pedro levantar. Nem aquela luz toda, nem aquele resplendor que invadiu a prisão acordou Pedro. Isso nos mostra que Pedro estava dormindo um sono tranquilo. Pedro estava descansando. E eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida. Mesmo que você esteja numa situação ruim, como nós já falamos, preso a alguma situação ruim, a algo que você não quer, a algo que deva estar acontecendo na sua vida, que não é da sua vontade, mesmo que isso esteja acontecendo, eu quero dizer para você que você tem que descansar no Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Se lembra de tudo aquilo que Deus já fez. Nós não precisamos ficar pensando se Deus vai fazer ou não, mas lembre-se daquilo que Deus já fez. Não se preocupe com o que Deus vai fazer, mas traga à memória aquilo que Deus já fez. Não se preocupe com o futuro, mas lembre-se do passado. Deus já me curou, Deus já me libertou naquela situação, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo por mim e vai fazer de novo. Então traga à memória as coisas que te dão esperança. Não fique preso, amargurado, agarrado a situações ruins, mas olhe para frente, creia no Senhor, deite na cama e durma o sono do justo, porque você tem que ter a certeza de que Deus é contigo e que tudo vai dar certo. Pedro estava com essa convicção, Pedro estava descansando. Davi vai fazer isso. Davi fala, quem é esse incircunciso aí que vem enfrentar os exércitos do Deus Todo-Poderoso? Vou matar ele, daqui que eu vou matar ele. Golias, um homem experimentado, gigante. A Bíblia diz que Davi era de pequena estatura, era formoso. E aí ele vai falar assim, olha, já matei leão, já matei urso, para defender as ovelhas. Quem é esse incircunciso? Davi trouxe à memória aquilo que ele já tinha vencido, aquilo que Deus já tinha dado na mão dele. Traga você também à sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Se coloque de pé, erga a sua cabeça, porque Deus é contigo. Deite na cama e durma o sono do justo. Esse problema não pode tirar o teu sono. Tome posse dessa vitória hoje. Continuando aqui. Quando o anjo toca em Pedro, Pedro desperta. E o anjo fala, levanta depressa, levanta depressa. E quando o anjo fala, levanta depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. As algemas caíram, as algemas se soltaram. E aí eu quero lançar mais essa palavra profética sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo agora, Deus está mandando um anjo aí na tua casa, no teu trabalho, onde você está. Esse anjo vai te tocar e as cadeias que estão te segurando vão cair por terra. Sejam as cadeias da mentira, da opressão, da doença, da situação financeira ruim, de tudo aquilo que esteja atrapalhando, tudo aquilo que esteja turbando a tua mente, o teu coração, tudo aquilo que esteja atrapalhando você. Todos aqueles problemas que não são teus, mas que o inimigo coloca, como barreiras, como obstáculos para que nós possamos avançar. Eu quero declarar em nome de Jesus essa palavra sobre a tua vida. Você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida. As cadeias vão cair.
Hoje, um anjo toca em você e essas cadeias vão cair. Seja liberto em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Seja liberto de todo o mal em nome de Jesus. As cadeias vão cair das suas mãos agora em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Porque Deus, ele envia anjos para nos guardar. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Tem um anjo do Senhor aí agora te tocando. Você está ouvindo essa palavra, não é à toa. Deus marcou esse momento para que você estivesse assistindo esse vídeo, para que o anjo dele te tocasse nessa hora. E em nome de Jesus as cadeias vão cair. E você será liberto em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Seguindo, Pedro, ele vai caminhando com esse anjo e ele passa pela primeira guarda, ele passa pela segunda guarda, ele continua caminhando e ele chega na porta da prisão que dá para a cidade. A gente sabe que porta da prisão é uma porta pesada. Imagina a porta de uma prisão. É uma porta de ferro. É uma porta pesada, é uma porta com várias trancas. E a gente vê, imagina uma porta de prisão. É uma porta de ferro com várias trancas. Tem 2 soldados na frente dessa porta. E aí quando o anjo chega nessa porta, o versículo 10 diz assim: chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, a porta abriu sozinha. Eu quero liberar outra palavra sobre a tua vida. Sabe aquela porta que você tem pedido ao Senhor? O Senhor, abre essa porta. E aí você pode pensar assim: não é essa porta aí, eu vou ter que falar com o meu amigo, para ele conversar com o pai dele, porque o pai dele conhece o fulano de tal, e esse fulano de tal é que tem capacidade de abrir essa porta para mim. Quem nunca passou por isso? Não, eu vou falar com fulano que trabalha em tal lugar e ele vai conseguir falar com alguém para abrir uma porta para mim. Não, eu estou precisando de uma consulta em tal lugar, em tal hospital, eu vou falar com um amigo meu que trabalha lá porque ele vai conversar com o médico e o médico vai abrir essa porta para mim. Já passou por essa situação? Já ouviu falar nisso? Aquela porta que precisa de intervenção humana, aquela porta que para se abrir, você tem que pedir para alguém, porque conhece alguém para essa porta se abrir. Então, essa porta, eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida. Você não precisa falar com ninguém. Hoje, em nome de Jesus, o mesmo anjo que já te tocou e já derrubou as tuas cadeias por terra, esse anjo ele vai caminhar contigo. E quando você chegar nessa porta, essa porta vai se abrir automaticamente. Sabe aquela porta do aeroporto? Que você chega na porta e ela abre? Eu profetizo sobre a tua vida isso hoje. Essa porta que você tem pedido ao Senhor, ela vai se abrir automaticamente. Não vai precisar nenhum homem falar. Não vai precisar intervenção de ninguém. Não vai precisar pedir nada para ninguém. A porta vai se abrir automaticamente, porque o anjo que já te tocou e já derrubou as tuas cadeias, que já te libertou, já libertou a tua mente, já libertou o teu coração, esse anjo ele vai continuar caminhando contigo. E eu lanço essa palavra profética sobre a tua vida. Ele vai abrir a porta automaticamente. Mas você pode estar pensando, mas essa porta é muito pesada. Essa porta é difícil, não é qualquer um que abre. Irmão, eu não estou falando para você de qualquer um. Irmão, não estou falando para você de qualquer um. Eu estou falando do anjo do Senhor. O anjo que veio com ordem de Deus para derrubar todas as muralhas, para abrir todas as portas para você. As portas se abrirão automaticamente para você. Tome posse desta palavra na sua vida. Tome posse. Mas eu tenho um obstáculo gigante para ultrapassar. Você não vai ultrapassar esse obstáculo. Você vai parar na frente dele. E ele vai se abrir automaticamente, porque o anjo do Senhor está à sua frente. Tome posse dessa palavra. O anjo do Senhor está contigo. E a porta vai se abrir automaticamente. Não importa o tamanho da porta. Não importa quantas pessoas estão guardando essa porta. Porque tinha soldado na porta. Mas a porta se abriu e o anjo continuou andando. E quando Pedro se deu por si na rua, ele viu que não era uma visão. Ele viu que realmente era o Senhor que estava com ele. O Senhor enviou um anjo e o livrou mais uma vez. Ou seja, ele trouxe à memória as coisas que davam esperança para ele. Ele tinha certeza porque Deus já o tinha libertado 2 vezes da prisão. O que era isso para Deus? Não era nada. E o anjo do Senhor foi lá e o libertou de novo. E os algozes que estavam ali, os soldados que estavam guardando a porta, que estavam guardando ele, que estavam algemados nele, no dia seguinte, Herodes vai mandar justiçar todos eles. E a última lição que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: você não precisa buscar justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. Ele é que vai fazer justiça por mim e por você. Os soldados que estavam ali, porque você acha que os soldados estavam cuidando bem de Pedro? Pedro, vem cá, por favor, senta aqui. Deixa eu colocar uma almofada para você ficar mais confortável.
A algema está muito apertada, quer que eu solte um pouquinho ela para você? Pedro, você está com fome? Pedro, você está com sede? Será que é assim que aqueles soldados estavam tratando Pedro? Eu acredito que não. Eu acredito que ele foi humilhado, foi espancado, jogar ele para um lado, jogar ele para o outro, senta aí de qualquer maneira. Então, Pedro podia até estar com raiva daquele tratamento que ele sofreu desses soldados. Você pode estar sendo humilhado, você pode estar sofrendo um tratamento ruim, mas eu quero dizer para você que você não precisa fazer nada, porque a justiça vem de Deus. Todos esses homens foram justiçados por Herodes. E mais à frente, se você continuar lendo, no versículo 23, do mesmo capítulo 12, diz assim, olha, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Herodes morreu. Lembra, o anjo do Senhor arrancou as cadeias de Pedro, abriu a porta da prisão, e o anjo do Senhor visitou Herodes, tocou ele, e ele morreu comido de bicho. Veja como Deus é quem faz a justiça. E nesse caso, ele matou todo mundo. Os soldados foram mortos, porque naquela época, se o carcereiro deixasse alguém fugir, ele morria. Os soldados foram mortos. Herodes foi morto, porque essa foi a vontade do Senhor. Essa foi a justiça do Senhor. Mas muitas das vezes o Senhor não vai matar. Muitas das vezes o Senhor vai tratar de outra forma. E não cabe a mim nem a você ficar chateado, ficar triste. Por quê? Porque a justiça não é minha, a justiça é do Senhor. Ei, se você tem rancor de alguém, se você tem raiva de alguém, libera perdão. Porque a justiça vem do nosso Senhor. Se você está tramando hoje algo contra alguém, porque alguém te fez mal, deixa isso para lá, porque a justiça vem do Senhor. Nós vamos ficar por aqui e eu gostaria que realmente você tomasse posse dessa palavra. Esse é um vídeo que Deus tocou meu coração para eu estar fazendo, para eu estar passando para todos vocês. E creia, essa palavra não vem de mim, mas vem do Senhor. E essas palavras proféticas também não vêm de mim, vêm do Senhor. Eu creio que você que assistiu esse vídeo até o final, o anjo te visitou. O anjo te visitou. O anjo te visitou. As cadeias já caíram por terra em nome de Jesus. As cadeias já caíram por terra. E agora ele está caminhando contigo. E sabe o que vai acontecer? Essa porta que você tem pedido, essa porta que você está precisando, ela vai se abrir automaticamente para você. Porque o anjo do Senhor está contigo. Que você possa tomar posse de tudo isso que Deus tem preparado para você. Que você possa compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra, eu te peço encarecidamente que você repasse esse vídeo. Porque é algo que o Senhor colocou em meu coração. Eu gostaria que esse vídeo alcançasse as pessoas certas. Eu creio que esse vídeo são as flechas que vão alcançar os corações que necessitam de ouvir essa palavra. Então, mais uma vez eu peço a você, compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que estão acorrentadas ao pecado, à tristeza, à amargura, à pornografia, à falta de esperança. Pessoas que precisam ser libertas. Porque o anjo do Senhor vai tocar em cada um que ouvir essa palavra. O anjo do Senhor vai caminhar com cada um que ouvir essa palavra e a porta vai se abrir automaticamente. E eu creio no poder do nosso Deus, um Deus todo-poderoso. Que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante. Fiquem na paz do Senhor.